Galerinha, vamos lá. Agora é para valer. Pessoal, para quem não me conhece, né? Eu sou o primo concurseiro, né? Ou professor Victor Azevedo aí. Você que ainda não me segue aí, ó, nas redes sociais, ó, no YouTube, obviamente, né? Se inscreva no canal, né? Dê um curtir, dê um likezinho no vídeo, beleza? Me siga também, ó, lá no meu Instagram, beleza? Lá no meu Instagram também, o primo concurseiro, tranquilo? E também tem um grupinho no Telegram, pessoal, um canalzinho no Telegram, né? Para poder liberar material, dicas, né? Tudo sobre informática aí, os principais concursos aí da atualidade, beleza? Nossa aulinha, hoje a nossa aula vai ser rápida, não vai ser muito longa. A gente vai ter no máximo 1 hora de aula aí, mas 1 hora aí de aula bem aplicada aí, obviamente pensando na nossa banca, tá? Uma live rápida de introdução aí ao nosso conteúdo, tá bom? E as próximas aulas nós vamos aprofundando. Galera que vai fazer parte do projeto aí, ó, vai ter o melhor conteúdo possível em suas mãos, tudo bem? No tocante à informática, vocês vão chegar 100% na prova de vocês. E claro, né, eu digo no tocante à informática, mas claro, confio plenamente nos colegas das outras matérias que vão arrebentar com tudo aí no projeto, beleza? Olha só, o escopo da minha matéria diz assim, ó: Vitor, ainda não tem edital na praça, né? Isso, não tem edital na praça. Então eu vou trabalhar com o escopo completo, basicamente da minha parte de redes de computadores, né? Nesse primeiro módulo aqui, tá? Vamos começar com definições, tipo de conexões, topologias, né? A parte de classificação de redes, equipamentos, padrões de rede, né? Modelos, internet, intranet, extranet, protocolos, navegadores. Galera, tudo completinho aí para você simplesmente não errar nada nessa área, tá? As minhas aulas serão totalmente focadas em realização de exercícios da banca, tá? Vitor, não tenho banca ainda, então a gente vai trabalhar as principais bancas do mercado, seja o Sebrasp, FGV, FCC e algumas outras bancas que estão cotadas, pessoal, tá? Para buscar, né, brigar aí pelo nosso concurso, tá? O concurso da Polícia Militar, tá bom, pessoal? Então, olha só, vamos lá. Vamos começar a nossa aulinha aqui. E eu começo a nossa aulinha aqui, tá? Claro, né? Já botei logo de cara 2 questões aqui. Questões da banca CESP, lógico, né? Dá para ver aí que são questões de afirmativas certas ou erradas, né? Mas antes disso eu quero dar uma introdução, uma palhinha aqui introdutória para vocês, tá? A gente começar a caminhar nessa partezinha de rede de computadores, tá? Galera, quando a gente fala de redes de computadores, vamos lá. A gente tem que entender, né? Basicamente o conceito, né? Basicamente o conceito de redes de computadores, tudo bem? O conceito aí de redes de computadores, né? Que pode, né? Vir aparecer na nossa prova, tá? Conceito básico, introdutório, para a gente começar a caminhar. Olha só, galera. O conceito de rede de computadores diz respeito ao conjunto de vários dispositivos interconectados, tá? Vários dispositivos interconectados entre si para trocar informações, tá? Para trocar informações entre si. Então, eu posso dizer para você que uma rede de computadores nada mais é do que um conjunto de dispositivos interconectados, pessoal. Interconectados. Para quê? Para compartilhar recursos ou informações. Vou botar informações, que a primeiro momento fica mais fácil da gente identificar alguns conceitos básicos. Então, olha só. O fato de eu ter uma rede de computador é algo que eu posso afirmar para você que todos os computadores conectados a uma determinada rede de computadores, tá? Esses dispositivos, eles podem se conectar, eles podem trocar informações entre si, tá? Então, fique ligado, por quê? Na sua prova pode ser que apareça algumas questõezinhas dando algumas classificações básicas entre as redes de computadores, tá? E as classificações básicas que a gente tem logo para dar início, nós temos 2 aqui, tá? Basicamente 2 classificaçõezinhas básicas, tá? E bem triviais. Por exemplo, redes do tipo ponto
rede de computadores do tipo ponto a ponto. E tenho aqui, ó, rede também de computadores do tipo cliente-servidor. Beleza? São dois tipos de rede aí que a gente precisa conhecer e levar para a nossa prova, beleza? Olha só, quando eu falo de uma rede de computador, que ela é classificada do tipo ponto a ponto, tá? Eu estou dizendo que essa rede de computador, ela tem aqui, ó, dispositivos interconectados entre si diretamente, ou seja, dispositivos conectados diretamente entre si. Ou seja, vamos supor que eu tenho aqui, ó, eu tenho um computador 1. Esse computador 1, ele vai se interconectar com o computador 2, por exemplo. Essa conexãozinha aqui, ó, vai ser uma conexão direta, beleza? É uma conexão ponto a ponto, em que o computador 1 vai trocar informações com o computador 2. Isso aqui é um tipo de rede ponto a ponto, certo? De um ponto 1, PC1, até o ponto 2, é o PC2, tudo bem? Aqui algumas bancas gostam de brincar e falar, por exemplo, que essa rede aqui é uma rede sem hierarquia. Como assim, Vitor? Sem hierarquia? Sem hierarquia. Por quê? Aqui todos os computadores aqui conectados, no caso o PC1 e o PC2, eles ora envia, né? Ora recebe. E não tem ninguém ali fazendo o gerenciamento dessa rede aí, por exemplo, desse tipo de conexão, né? Então não tem nenhum computadorzinho chamado servidor para poder conectar e gerenciar essa comunicação. A informação que sai do PC1 vai direto para o PC2 e vice-versa, tá? Não tem ninguém, não tem nenhum intermediário. Então é uma conexão sem hierarquia, tá bom? Aparece para você aí. Detalhe, né, pessoal? Esse tipo de conexão aqui, ela não é muito segura, né? Porque qualquer problema que tiver em qualquer dispositivo ou no cabo de conexão, tá? A rede vai ser interrompida, tá? A comunicação vai ser interrompida, beleza? Diferente, por exemplo, da rede de computador do tipo cliente-servidor. Aqui no cliente-servidor, eu tenho um tipo de rede aqui, por exemplo, né, em que computadores chamados clientes, eles vão consumir, tá, recursos, né, da rede através do servidor. Tá? Então, olha só, computadores clientes vão trocar informações entre si, através da mediação, pessoal, através da mediação de um PC centralizado, ou seja, um servidor. Olha só, aqui o desenho vai mudar um pouquinho. O desenho aqui, por exemplo, ó, a gente tem que trazer para cá, para a gente entender, ó. Eu tenho aqui numa rede um carinha centralizado aqui, ó, e aqui eu tenho outros computadorzinhos aqui, ó, que vão se conectar, né? Aquele computador centralizado. Então esse conecta a ele, esse se conecta a esse aqui e esse aqui. Ou seja, eu tenho vários computadorzinhos aqui conectados a uma central, a um servidor, tá? É um computador central. Então tem a figura aqui de servidor, em que esse carinha centralizado, o servidor, e aqui eu tenho vários clientes. Vou botar um Czinho aqui, ó, C de cliente, cliente, beleza? Então eu tenho aqui, ó, vários computadorzinhos cliente se conectando ao computadorzinho servidor. Essa comunicação aqui eu vou chamar de comunicação cliente-servidor, tranquilo? Essa comunicação cliente-servidor, né, é basicamente, né, que a gente usa inclusive na internet. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então olha só,
Imagine o seguinte, né? A gente vai no restaurante para poder almoçar, jantar, né? Levar a patroa, né? Enfim, a gente vai chegar, a gente vai sentar à mesa. Então, a gente vai sentar lá para consumir recurso, a comida, né? Um recurso lá do restaurante. Vai vir um carinha lá de dentro, né? Para te servir. Esse carinha vai ser chamado de garçom. Garçom nada, aqui é servidor. Ele vai vir um servidor, um garçom, né, entre aspas, né, lá de dentro para servir e entregar a você um recurso. Tudo bem, Vitor? Então, ó, engole um cafezinho aí e vamos fazer essa primeira questãozinha. Olha só. Primeira questãozinha aqui para a gente traçar aqui no nosso material. Vem comigo aqui, ó. Redes de computadores do tipo ponto a ponto apresentam a vantagem de fornecer elevado nível de segurança. Galera, redes do tipo ponto a ponto apresentam elevado nível de segurança. Elevado nível de segurança? Errado, né, pessoal? Erradíssima. Logo de cara, gabarito errado. Tudo bem? No caso, uma conexão do tipo ponto a ponto, ela não fornece pra gente um elevado nível de segurança. Tudo bem? Então, galera, vamos ficar ligados, beleza? Olha só, segunda questão. Em uma rede que utiliza o modelo cliente-servidor, um computador com atributo de servidor pode atender a diversos clientes em uma mesma empresa. Galera, foi o que eu desenhei ali. Eu tenho um computadorzinho chamado servidor, que ele vai atender vários clientes dentro da minha rede, certo? Esses clientezinhos vão se conectar ao servidor para consumir recursos, né? Gabarito de boa, né? Segunda questãozinha, né? Lucas botou aí, ó. Show de bola. Acertou a primeira questão. E claro, ó, a primeira questão, né? E a segunda questão, gabarito é correta. Beleza? Tranquilo? Ó, Vitor, você falou lá na questão na rede do tipo ponto a ponto, você disse que é uma rede sem hierarquia. Aí na cliente-servidor, é uma rede com hierarquia? Sim, pessoal. Aqui, a hierarquia, pessoal. A hierarquia aqui. A hierarquia. Por quê? Aqui eu tenho um computadorzinho centralizado, tá? Um computadorzinho centralizado que ele vai simplesmente, né, cuidar, né, da minha conexão, tá? Ele vai gerenciar a minha conexão. Se o computador 1 quiser enviar informação, mensagem, entrar em contato com o computador 2, com o computador 3, a informação vai ter que ser enviada primeiro para o servidor. E o servidor vai gerenciar e enviar para o carinha de destino. Tudo bem, pessoal? A paz está reinando, né? Conceito básico para a gente começar a caminhar, tá bom? Vamos avançando e vamos falar um pouquinho sobre uma classificaçãozinha de rede importantíssima. Importantíssima. É a classificação de rede do tipo da topologia. Quando a gente fala de topologia, a gente tem que lembrar sempre, pessoal, é uma classificação de rede quanto à forma. Beleza? A forma. Topologia, pessoal, nada mais é do que o estudo das formas, beleza? Então vamos com calma, né? Olha aí, ó, a mamãe aparecendo prestigiando a aula, né? Que bom, cara, que bom. Um beijo, mãe, te amo. Olha só, pessoal, a topologia é uma classificação de redes que vai levar em conta, né, simplesmente a forma, o layout das redes, tá? Na realidade, existem dois tipos de topologias, tá? A topologia física e a topologia lógica. Mas o que efetivamente aparece em prova é a topologia física, o que a gente vai estudar aqui, a gente vai focar aqui, tá? Mas e a topologia lógica, Vitor? O que é a topologia lógica? A topologia lógica de uma rede, tá? A parte lógica de configuração de uma rede é simplesmente a topologia, né, que vai simplesmente cuidar, né, de mostrar para a gente qual vai ser a forma, né, de envio dos dados dentro dos meios de transmissão. Como que os dados vão percorrer, né, da origem até o destino, lá dentro do cabo, por exemplo, se for uma conexão cabeada, tudo bem? Ou seja, vai lidar com aspectos, né, de envio e recebimento dos dados. Mas aqui no caso eu não quero me preocupar com isso, porque isso não aparece em prova, tá? Olha só, na topologia física nós temos aqui algumas topologias que a gente precisa trabalhar. Por exemplo,
Primeira topologia, que é a topologia em barra. Beleza? Topologia em barra. Essa primeira topologia aqui é a topologiazinha que vai mostrar pra gente uma configuração em que eu tenho aqui, ó, um backbone central. Backbone, o que é isso? Galera, backbone, vou puxar aqui, ó, uma setinha, ó. Backbone nada mais é do que um fio central, uma conexão central. Ou você pode chamar backbone de espinha dorsal da rede, tá? A espinha dorsal da rede, pessoal, nada mais é do que o cabo central, tá? Esse cabo central aí, ele é responsável aí por transmitir toda a gama de dados aí dessa rede, tudo bem? Aí eu vou chegar, vou conectar aqui, ó, vários computadorzinhos aqui, ó, nessa rede em barramento. Vou botar um computador aqui, vou botar outro aqui, vou colocar outro aqui, outro aqui. Só que olha só, pessoal, nessa rede aqui, ela tem alguns probleminhas, tá? Apesar dela ser uma rede barata, de fácil, né, configuração, é uma rede que tem alguns probleminhas. Por exemplo, quanto mais computadores eu coloco nela, mais lenta ela fica. Por quê? Ela vai dividindo ali, né, a transmissão dos dados, dos pacotes, tá bom? Vai dividindo a banda, né, ali pra gente ali. Então, se eu botar 5 computadores, né, eu vou ter um desempenho. Agora, se eu botar 10 computadores, eu vou ter um desempenho diferente, provavelmente bem abaixo, tudo bem? Então, a topologia em barramento ou somente barra, né, é a topologia aí que vai cuidar de mostrar pra gente esse layout, em que eu tenho um backbone central e eu tenho vários computadores, né, computadorzinhos aí, que vão simplesmente usufruir dos recursos aí, né, desse backbone. Aqui eu tenho uma conexão do tipo barramento aqui, ó, a conexão do tipo ponto. E aqui é uma variação do ponto a ponto, tá, pessoal? É uma variação do ponto a ponto. É uma ponto multiponto. Ponto multiponto, tá bom? E olha só, nessa topologia em barramento, tem que puxar para cá, ó. A transmissão aqui, falei para você, né? Ela fica lenta. Fica lenta. Se conectarmos muitos computadores. Muitos computadores, tá bom? E olha só, detalhe, pessoal. Aqui eu tenho um probleminha, por exemplo, se o meu backbone tiver um problema nele, tá? Se eu tiver um probleminha aqui, ó, partiu o backbone, pum, pum, já era. Já era. A rede inteira para de funcionar, tá? Então aqui, nesse caso aqui, eu tenho que tomar cuidado, tá, pessoal? Tenho que tomar cuidado aqui, porque eu preciso de um backbone, né? De um meio de transmissão de dados ali, né? Que esteja isolado, né? Que seja resistente, né? Para que ele não sofra nenhuma interrupção. Tudo bem? Tranquilo? Pode estar reinando, né? Olha só. Próxima topologia. Topologia em anel. Galera, a topologia em anel é uma topologia, né, que é bem sugestiva quando a gente para desenhar. Por exemplo, eu tenho a topologia aqui em anel. Desenhar aqui. A dificuldade maior é desenhar, né, pessoal? Já perceberam, né? Olha só. Nessa topologia em anel aqui, eu vou chegar aqui, ó, vou conectar alguns computadores nesse layout em anel. Por exemplo, eu chego aqui, eu vou botar um computadorzinho aqui. Outro computador aqui. Outro computador aqui. Mais um aqui. Certo? Ó, botei 4 computadores aqui nessa rede em anel, tá? Nessa rede em anel aqui, botei 4 computadores que eles vão trocar informações entre si, tá? Só que olha só, pessoal. Olha só. Eu tenho aqui o computador 1, computador 2, computador 3 e o computador 4. Enumerei, tá? Olha só, pessoal. Definição interessante para a gente na hora da prova é o quê? Que essa rede em anel, por exemplo, essa rede em anel é uma rede que ela vai simplesmente conectar os computadores em série, tá? Ou seja, de forma unidirecional, tá? Em que
se o computador 1 quiser se comunicar com o computador 4, ele vai precisar enviar a informação para o computador 2 e para o computador 3 até chegar no 4. Ou seja, é uma rede, né, que você percebe que entre as máquinas tem uma conexão ponto a ponto também, tá? Do 1 com 2 tem um ponto, de 2 para 3 tem outra ponto a ponto, tudo bem? Então, olha só, aqui eu tenho uma conexão ponto a ponto entre cada máquina, tudo bem? E olha só, preste bem atenção. Aqui, né, as máquinas são conectadas numa só configuração, num só layout aqui, em que se algum computador parar de funcionar, ele vai parar de retransmitir o sinal. Então, eu tenho aqui cada computadorzinho, cada máquina aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai receber o sinal e vai repassar o sinal, vai repetir o sinal, repassar o sinal para o próximo. Vai repassar o sinal para a próxima máquina. Beleza? Olha só, pessoal. Essa topologia aqui em anel, ela tem um probleminha sério, né? Falei para vocês, né? Se qualquer computadorzinho aqui parar de funcionar, vai impactar a rede inteira, tá? Então, olha só, aqui eu não posso ter nenhum computador parando de funcionar. Ou, principalmente, né, o cabo em si, ele não pode parar de funcionar também, tá? Então, assim, se tiver algum problema na minha rede, ou seja, a rede parou de funcionar, né? Poxa, eu vou ter que procurar o problema olhando máquina a máquina até encontrar o problema, tá? Então, aqui eu tenho uma dificuldade de isolar falhas, tá bom, pessoal? Então, ó, essa é a característica da topologia em anel, beleza? Toma um cafezinho aí para dar uma acordada, né? Basicamente, eu estou funcionando à base de café nessa última semana. Mas a gente tropeça, mas não para. Próxima topologia em estrela. Pessoal, a topologia em estrela é a mais famosa e a mais utilizada, inclusive, no dia a dia aí, né, das redes, tá? A topologia em estrela é uma topologia que ela funciona na comunicação chamada cliente-servidor, que a gente já viu, inclusive, tá? Olha só, a topologia em estrela, ela concentra o sinal no PC servidor. Esse servidor, ele vai distribuir o sinal para todos os outros computadores, clientes em sua rede, tá? Então, o servidor distribui o sinal para todos os PCs clientes da rede, tá? Tranquilo? Distribui. Tranquilo? Olha só. Eu tenho aqui, nesse caso aqui, a figura do computador servidor, em que eu vou ter uma conexãozinha a um cliente aqui, a um outro cliente aqui, tem um outro cliente conectado aqui, posso ter outro cliente aqui, ó, conectado, ou seja, posso ter vários computadores clientes conectados ao computador servidor, beleza? E no caso, pessoal, fiquem ligados, por quê? Aqui, se qualquer uma das máquinas aqui pararem de funcionar, qualquer máquina cliente, né, que parar de funcionar, não vai impactar a rede por inteira, tá? A rede não será impactada, tudo bem?
única forma da rede parar de funcionar é se o problema for lá no servidor, tudo bem? Então, se o problema for aqui no servidor, se o servidor parar de funcionar, aí sim a minha rede inteira para de funcionar, beleza? Então, olha só, fica ligado, tá bom? Fica ligado para não errar esse tipo de questãozinha em prova, né? Essa estrela aí é bem tranquila, né? Eu tenho aí uma facilidade, pessoal, de isolar falhas na minha topologia em estrela, tá? Ela também é de fácil configuração, né? Eu posso chegar aqui, ó, posso conectar, ó, um outro computador cliente aqui, ó, sem impactar, né, o desempenho da minha rede, tá bom? Então, ó, é uma topologia bem interessante utilizada, inclusive no dia a dia, tá? Muito utilizada, tá bom? A última topologia que eu tenho para falar para vocês aqui, de importante, é a topologia em malha. Essa topologia em malha, pessoal, é uma topologia aí que ela vai simplesmente se preocupar, tá? Ela vai se preocupar em interligar todos os computadores entre si dentro da rede. Como assim, Vitor? Olha só, vamos supor que tem aqui, ó, a banca vai chegar para você e vai desenhar aqui, ó, bonitinho para você, uma estrela, ó. Uma estrela? Como assim? Olha só, vai chegar aqui, ó, vai botar um computadorzinho aqui, ó. Um clientezinho aqui. Um computadorzinho aqui. Um outro computadorzinho aqui. Um outro computador aqui e outro computador aqui. Ela vai fazer mais, ó. Vai chegar aqui, ó. Vai interligar esse com esse com esse com esse aqui e esse daqui também. Então, olha só. Repare, pessoal. Todos os computadores aqui, eles estão interligados entre si na rede. Então, eu tenho o computador 1, computador 2, 3, o 4, o 5. Tenho 5 computadores aí, todos eles interligados entre si, tá? Aqui eu tenho algumas coisas positivas e coisas negativas, tá? Assim como em todas as outras. Mas olha só. O negativo dessa rede aqui é que é uma rede cara, tá? É uma rede de difícil montagem, né, e configuração, tá? Mas é uma rede, pessoal, pensem, né? Olha só, é uma rede que ela tem uma redundância muito grande. Isso é bom para rede de computadores. Como assim, Vitor, redundância? Eu tenho aí, ó, uma possibilidade do sinal se manter mesmo se algum computador sair do ar. Olha só, eu posso fazer com que o computador saia, computador 4 saia e a rede continue funcionando, tá? O 3 continua se comunicando com 5, o 5 continua se comunicando com 1, com 2, beleza? Só o 4 que saiu, beleza? E aqui, se algum fio parar de funcionar, ou seja, qualquer fio que for partido, também não vai impactar. Por exemplo, entre o 1 e o 5, o 1 pode enviar a informação direta para o 5? Pode, né? Só que, olha só, esse cabo ele foi partido entre o 1 e o 5. Ele tem outra alternativa? Tem, pô. Envia aqui, ó, para o 3 e do 3 ele envia para o 5, tá? E por aí vai, pessoal, tá? Então ele tem grande redundância, tá bom? Então vamos lá, vamos botar aqui, ó, vamos anotar. Vamos anotar. Vamos botar aqui mesmo. Olha só, a topologia aqui, ó, em malha, todos os computadores estão conectados entre si. Beleza? Entre si, tá? Aqui há uma grande redundância. Beleza? Agora vamos fazer uma questãozinha aqui, ó. Fazer uma questãozinha para a gente matar esse tema aqui, tá? Olha só. Questãozinha aqui embaixo, novamente questão da banca CESP, obviamente, né? Só para dar uma solidificação na nossa teoria, tá bom? Saindo o edital, obviamente, né? Nós vamos atualizar as aulas aí diretamente para as questões da banca, tá? Que for escolhida. Olha só. A topologia física, falou em topologia física. Topologia física, vamos lembrar o quê? Do meio físico, o layout, né? A forma física, o desenho, como a gente acabou de desenhar aqui, né?
falou em topologia física, a gente tem que lembrar. Olha só, a topologia física de uma rede representa a forma como os computadores estão nela interligados. Até aí tá tudo bem. Levando em consideração os tipos de computadores envolvidos. Também tá legal. Quanto a essa topologia física, as redes são classificadas em homogêneas e heterogêneas. Poxa, pô, Vitor, acho que tá estranho, né? Tá muito estranho. Tá errado, pessoal. Tá errado, né? Show de bola? Não é uma classificação homogênea e heterogênea, né? Uma classificação de rede quanto à topologia física, tá? No caso da topologia física, a gente tem que lembrar, né? Barramento, estrela, anel, malha. Tudo bem, pessoal? Ah, Vitor, ouvi dizer que tem a tal da híbrida também. A híbrida, pessoal, nada mais é do que uma junção de duas ou mais topologias físicas aí. Tá? Eu posso juntar a barra com a estrela, tá? A anel com a estrela e vice-versa, tá? Eu posso fazer uma junção de duas ou mais topologias. Aí eu vou ter uma topologia híbrida, tá bom, pessoal? Tranquilo? A paz está reinando no seu coração, né? O gabarito é errado. Errado. Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Vamos avançando. Olha só. Fazer uma questãozinha aqui, ó. Nessa questãozinha a gente vai entrar aqui com alguns novos conceitos, tá? Então vamos usando as questões para ir agregando alguns conceitos aí à nossa preparação, tá? Questão. As figuras a seguir relacionadas às redes cabeadas padrão Fast Ethernet categoria 5 e 6. Mais à frente a gente vai trabalhar isso aí, tá? O conector empregado na implementação física. Na implementação física, né? Na implementação física em B. A topologia utilizada na qual o concentrador representa um hub ou um switch. Olha só. Deixa eu só aumentar aqui a tela aqui. Aumentar a tela aqui rapidinho para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no OBS. Show. Show de bola, né? Beleza. Olha só. Continuando aqui, ó, pessoal. Vamos pegar o nosso marca-texto aqui para a gente ler a questãozinha direitinho. Olha só. Ele falou aqui, ó, no conector A. Na letra A ele botou aqui um conector pra gente. Então, na letra A, na figura, tem um conectorzinho que ele falou, né? E, ó, e falou da implementação física em B, uma topologia utilizada. Uma topologia utilizada aqui em B. Olha só, aqui em B é a segunda figura, tá? Figurinha de baixo aqui, tá? Então, olha só. A sigla usada para esse conector e o nome por meio dos quais é conhecida essa topologia são... Galera, vamos analisar a figura, né? Primeira coisa, vamos anotar aí a topologia. Depois a gente fala do conector. A topologia que a gente está utilizando aqui, nós temos aqui, ó, um dispositivo centralizado, um nó centralizado aqui, em que ele está distribuindo informação, conexão para outros computadores na rede. Inclusive tem até uma impressora conectada, né? Pessoal, um desenhozinho desse daqui, ó. Basicamente eu tenho o quê? Tenho uma topologia em estrela, né, pessoal? Estrela. A questão, inclusive, né? Ela trouxe até um nomezinho bem antigo e arcaico que a gente falava, que a gente dava para a estrela. Radial. Estrela ou radial. Então, ó, letra C e a letra D já estão fora, tá? Agora ficou fácil, né, Vitor? Ficou fácil. Pessoal, esse conectorzinho aqui, ó. Esse conector, ele é chamado de RJ45, tá? É o conectorzinho do cabo de internet, né? Cabo de rede. Cabo de rede par trançado. O cabo par trançado provavelmente é o cabinho que você tem aí na sua casa, tá? O cabo de conexão aí da rede, é o par trançado. Par trançado. Beleza? O par trançado, né? É um cabozinho, né? Que internamente, né? Internamente ele tem um conjunto
né, de quatro duplas, né, de cabos aí coloridos, né? Branco com verde, verde, branco com azul, laranja, né? E por aí vai. Galera, são várias coresinhas, né? E dentro delas tem um filetezinho de cobre, né? É um cabo que conduz, né, energia, né? Aí conduz os dados, né, através da energia aí, né, conduzida aí pelos filetes de cobre, tá? Então nós temos o gabarito aí, ó, letra A. Ele botou aí pra gente RJ58, né? Nem se aplica, né, ao estudo aí, né, da parte de rede de computadores aí para a nossa prova, tá? Então, gabarito, letra A, beleza? Próxima questão. Olha só, questãozinha tranquila, tá? Só pra gente solidificar mais esse conceito aí, tá? Olha só, vem comigo. No que diz respeito às redes de computadores com acesso à internet, em conformidade com o padrão Ethernet, vamos lá, vamos usar o nosso marcador. Nas redes cabeadas é utilizada uma topologia, sob o ponto de vista físico, tá bom? Uma topologia física, que emprega um concentrador como centro de conexão dos links às máquinas, quase derruba aqui, ó, às máquinas, e que representa, por vantagem, o fato de manter uma rede ativa, mesmo que a ligação via cabo, né, com o conector RJ45 de uma porta do concentrador a um micro esteja down. Olha só. Logo de cara, já dá para saber que é a topologia estrela, né? Estrela por quê? Se ele falou aqui, ó, que a rede se mantém ativa, mesmo que a ligação com o cabo, né, mesmo que uma conexão com o cabo aqui, ó, de um RJ45, né, esteja down, ou seja, desligada, né, off, parou de funcionar ou foi cortada, né, ela se mantém ativa, só pode estar falando da topologia em ou malha, né, ou em estrela, pessoal, tá? A rede se mantém ativa na topologia em estrela, nesse caso aqui, tá bom? Então vamos desenhar aqui só para você visualizar. E tem aqui, ó, um computador central, meu servidor, eles conectam um cliente a um outro cliente, para cá, tem um outro cliente aqui, ó. Galera, se qualquer desses clientes aqui pararem de funcionar, ó, esse aqui, ó, parou de funcionar, vai impactar a rede por completa? De maneira alguma, de forma alguma. Diferente da topologia em anel, né? Eu tenho aqui um computador aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Gente, aqui, se algum computador parar de funcionar, por exemplo, esse aqui, ó, parou, parou de funcionar, o que vai acontecer? A rede inteira para, então não pode ser anel, tá? Só pode ser estrela. Tranquilo? Tranquilo, né? E aí, ó, segundo termo que ele falou aqui, ó, um termo técnico caracteriza e define a atividade de baixar arquivos. Baixar arquivos. Baixar arquivos a partir de sites especializados em uma máquina específica, tá? Como, por exemplo, o edital referente ao concurso público em formato PDF. Ou seja, eu quero fazer o download, pessoal. O ato de baixar algo da internet, né? Eu vou chamar de download. Então, olha só, eu tenho aqui o meu computador, o meu PC, tá? E aqui, ó, está a rede de internet. O site que eu quero baixar o arquivo, ele está lá na internet, né? Galera, se eu quero baixar, tirar um arquivo que está do site e trazer uma cópia dele para o meu computador, o ato que eu vou fazer aqui é o quê? É download, tá? Já se eu tenho um arquivo no meu computador, eu quero enviar esse arquivo lá para o site, eu quero enviar esse arquivo lá para o site, o que acontece? Eu vou usar um termo chamado upload. Tudo bem? Tranquilo? Então, gabarito, letra D, né? Letra D. Tranquilo? Fala, Tito. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Beleza? Questãozinha tranquila, tá, pessoal? Vamos avançando aí no tema. Olha só. Próximo tema aqui, ó. Importantíssimo, cai em prova toda hora.
classificação de redes aí no tocante à sua abrangência geográfica, tá? A classificação de rede aí que vai levar em conta aspectos geográficos, ou seja, o alcance físico dessa rede, tá? Quando falo em geografia aqui, ó, eu estou falando do alcance que essa rede pode ter, tá bom, galera? Então, olha só, vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas classificações de redes aqui, ó. A primeira delas é a rede do tipo PAN. PAN, Vitor? O que é PAN? Olha só, PAN é uma personal Area Network. Fala em português. Olha só, pessoal, é uma rede de área pessoal, tá bom? Vamos botar numa corzinha diferente aqui, ó. É uma rede de área pessoal. Pessoal, essa rede de área pessoal é uma rede bem pequena. Ela tem uma limitação física quanto ao seu alcance muito baixa. Por exemplo, um tipo de conexão do tipo PAN é uma conexão em que você consegue visualizar na prática que você usa no dia a dia. Por exemplo, eu quero pegar o meu celular aqui, ó. Eu quero me conectar com Bluetooth, por exemplo, com o meu colega aqui, ó, com o meu amigo aqui, ó, com o Lucas. Vou pegar aqui o Lucas, eu quero me conectar, enviar um arquivo para ele via Bluetooth, por exemplo. Galera, o Bluetooth só vai funcionar se eu estiver próximo do Lucas, tá? Do meu celular estar próximo do celular do Lucas. No máximo de distância aí entre eles, pode ter aí uns 2 metros, né? 1,5 metro, 2, 3 metros no máximo, tá? Ou seja, é uma rede, né, com uma limitação física muito grande. Uma limitação muito grande, tá? É muito limitada. É uma rede limitada. Vou botar aqui, ó, rede limitada a centímetros ou poucos metros, beleza? Poucos metros de distância, tranquilo? Bem fácil, de boa, tudo bem? Isso aqui a gente já sabe, já conhece inclusive no dia a dia, né? Um exemplo que eu dei foi a rede, uma conexãozinha por Bluetooth, né? Bluetooth. Agora, tem outra classificaçãozinha aqui, ó, bem conhecida, que é a rede do tipo LAN. Pessoal, a LAN é a famosa Local Area Network. Local Area Network. Português, Vitor. Galera, é a rede de área local, tá bom? Uma rede de área local. Isso aqui é 2 pontos. Uma rede de área local. Essa rede de área local aqui, pessoal, é uma rede que normalmente está associada a uma rede doméstica, por exemplo. A sua casa, aqui, a minha casa, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, uma rede local, uma rede de área local. Ou seja, é uma rede que vai interconectar os computadores aqui dentro da minha casa, por exemplo, tá? Já não consegue conectar computadores lá na rua, tá? Não consegue conectar computadores, por exemplo, né? Na casa do vizinho, né? Lá do outro lado do bairro, tudo bem? Tem uma limitação aqui quanto a alguns metros, tá? Algumas poucas dezenas de metros, tá? Tem uma limitação aqui, ó. Limitação. A limitação aqui, ó, no tocante a poucas dezenas de metros. Beleza? É uma rede que normalmente está associada a uma pequena empresa, né? A uma casa, uma residência, tá? É uma rede bem pequena, uma rede local. Vitor, as antigas LAN houses, né? O termo LAN vem disso aqui? Vem desse exemplo? Sim. O termo LAN house na época, né? Hoje em dia ainda tem, né? Mas bem pouco, né? O termo LAN house, né? É uma rede, né? Que tem uma abrangência geográfica, normalmente é um prédio, né? Um pequeno prédio, uma casa, tá? Uma sala, por exemplo, tudo bem? É uma limitação, né? No tocante aí, ó, a poucos metros, tá?
Ah, Vitor, você fala dezenas de metros. Sei lá, eu posso ter uma rede LAN aí que tem a distância aí de 25 metros, 26, 30 metros. Ainda posso considerar, por exemplo, uma rede LAN nesses aspectos, tá? Beleza? Ah, Vitor, então a banca pode vir dizendo para mim na hora da prova que uma rede LAN, ela não pode ter mais do que 30 metros, certo? Não, ele não vai vir fazendo isso porque isso não está escrito em lugar nenhum, tá? Não existe, né? Nada escrito, nada documentado dizendo que uma rede LAN tem até 30 metros, 40 metros. Não tem isso, tá? Então o examinador na prova, ele joga com bom senso, tá bom? Próxima classificação de rede aqui, ó, quanto aos aspectos geográficos, né? Tem aqui, ó, a rede do tipo rede MAN, pessoal. Pessoal, a rede MAN é a tal da Metropolitan Area Network. Galera, a rede de área metropolitana, tá? É a rede que vai interligar computadores internamente a ela, né? Numa distância bem maior, quando a gente compara a rede PAN e a rede LAN. No caso aqui, você vai lembrar do M, o M de metropolitana. Metropolitana. Beleza? Por que metropolitana, Vitor? É uma rede, pessoal, que vai interligar computadores aí, né? Num aspecto geográfico limitado aí, por exemplo, a um bairro, a uma cidade, a um conjunto de bairros ali próximos, tá? Vai conectar cidades vizinhas, por exemplo, tá? É uma rede metropolitana, tá bom? Ela tem uma limitação geográfica, pessoal. Quando a gente leva em conta isso aí, né, levando para aspectos de alcance, né, físico, uma limitação no tocante, pessoal, a dezenas de quilômetros, tá? Aqui já tem alguns quilômetros, tá? Uma limitação aqui, ó, quanto a dezenas de quilômetros, km. Quilômetro por hora? Não, km, tá bom? Distância, quilômetros, beleza? Dezenas de quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Isso aí eu posso considerar uma rede do tipo metropolitana ainda, tá bom? Então vem aqui, ó. Próxima classificação aqui, ó. Quanto a aspectos geográficos. Por exemplo, a rede famosa WAN. Galera, a WAN é a nossa Wide Area Network. Pessoal, Wide Area Network vem do inglês, né? No português, quer dizer o quê? No português, é uma rede de longa distância. Rede de longa distância. Longa distância. Pessoal, essa rede de longa distância aí é uma rede aí que vai conectar computadores, tá? Numa distância muito grande, tá? Por exemplo, eu posso criar uma rede WAN, por exemplo, que vai interconectar computadores da minha casa aqui no Brasil até um computadorzinho lá na China, certo? Ou seja, uma rede que vai abranger o mundo inteiro, tá, pessoal? Ah, Vitor, a tal da internet é uma rede WAN? Sim, a internet é um exemplo de rede WAN, tá? Então eu posso aqui, ó, ter uma conexão aqui, ó, uma limitação física aqui, ó, ao quê? Centenas, milhares de quilômetros, beleza? Centenas ou milhares de quilômetros, beleza? Aqui eu posso interligar o quê? Estados diferentes, né? Eu posso interligar países diferentes, eu posso interligar continentes diferentes, tudo bem? Então é uma rede de longa distância, tá? O melhor exemplo que a gente tem para essa rede de longa distância é a tal da internet, beleza, galera? Então vamos fazer a questãozinha aí para ratificar o nosso conteúdo, beleza? E olha só, vem comigo. Vamos usar aqui, ó, nosso marca-texto, né?
Marca-texto da sorte. Olha só, considere uma rede de computadores instalada e em funcionamento que é caracterizada pelo seu alcance local. Opa, local, falou local, a gente já sabe, né? Pelo seu alcance local, por se tratar de uma rede interna de curto alcance. Olha só, uma rede interna de curto alcance. Falou de local, a gente tem que lembrar de quê, pessoal? Tem que lembrar de quê? LAN, né, pessoal? Só pode ser a LAN. Local, área, network. Gabarito, letra B de bola, né? B de bravo, Vitor. B de bravo. Olha só, gabarito, então, ficou letra B. Ó, a letra A não pode ser, porque é a MAN, tá? A MAN é a nossa rede metropolitana. O seu alcance aí, né, vai alcançar aí, ó, municípios, né, um conjunto de bairros, beleza? Não é uma rede que vai funcionar dentro de uma casa, por exemplo, né, tá? Dentro de uma rede interna, por exemplo, tá? Local. Galera, letra C tá aí, ó, Wide Area Network, né? WAN. É a nossa famosa internet em si, tá? Uma rede que liga aí, ó, interliga, né, a longas distâncias, tá bom? Letra D de dado, D de delta, tem aqui, ó, SAN. Pessoal, SAN não é uma classificação que a gente vai trabalhar, tá? Porque uma SAN é uma rede de armazenamento de dados, tá? Beleza? É um local de armazenamento de dados que utiliza a rede de computadores, tá? Então, isso aqui não cai pra gente. Não vai cair no seu edital. Pode anotar, pode crer, tá? Isso aí, cara, é uma matériazinha que cai mais para a área de TI em si, né? Com os concursos que eu faço, inclusive, eu preciso estudar uma rede do tipo SAN, tá? Storage Area Network, tá? Uma rede de armazenamento, tá? Olha só, tem, ó, letra E, ele botou aí, ó, PAN, mas ele botou lá, Popular Area Network. Sacanagem, né? Sacanagem, né? Não existe esse popular, né, pessoal? É Personal Area Network. Então, gabarito, realmente, letra B de bravo. Safo. Olha só, pessoal, precisamos falar aqui agora sobre aqui, ó, alguns elementos ou equipamentos de rede para a gente simplesmente finalizar a nossa aula de hoje, tá bom? Preciso de mais alguns minutinhos de vocês aí para a gente concluir o nosso trabalho aqui, tá bom? Olha só, vamos falar um pouquinho aqui sobre o hub, sobre o switch, sobre o roteador. Depois vamos falar um pouquinho sobre a ponte. Para que serve a ponte? Mas qual? Tem que lembrar aqui. Tem que lembrar. Ponte, roteador, switch, modem, repetidor. Vamos falar desses carinhas aqui para a gente concluir a nossa aula de hoje, tá? E nas próximas aulas eu vou retornar, vou falar sobre cabeamentos, vou falar sobre padrões de conexão, tá? Modelos TCP/IP, tá? Modelo OSI, tá bom? Então isso aí são aspectos que são cobrados, tá? Da maioria dos concursos aí que cobram a parte de redes de computadores, né? A parte de informática em si, tá? Dificilmente sai um edital que não fala sobre redes de computadores e citando esses aspectos aqui, tá? Provavelmente vai cair na sua prova, assim como apareceu, né, no último edital aí, tá bom? Olha só, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o hub. O hub é um dispositivo chamado burro, é o famoso burrinho, entre aspas, né, pessoal? O nosso famoso burrinho. É um dispositivo, pessoal, que ele vai interligar computadores dentro da sua rede, tá? Então eu vou usar um hub para interligar dispositivos, por exemplo. Eu tenho um hubzinho, né, que eu quero pegar esse hub e conectar o meu computador de mesa, o meu desktop, meu notebook, a minha impressora a esse hub. Interligar em rede, pessoal. Para quê? Para que todos esses dispositivos possam se comunicar, trocar informações entre si, tá? Então o hub serve para quê? Para interligar. Ele interliga dispositivos ou computadores, tá? Dispositivos dentro de uma rede, tá?
Só que tem um detalhe, pessoal. O Hub, como eu falei, ele é burro, tá? Mas, Vitor, por que ele é burro? Ele é burro, pessoal, porque ele só sabe trabalhar de uma forma. Ele só sabe trabalhar numa coisa chamada broadcast. Ele não sabe trabalhar de outra forma a não ser um broadcast. E vocês vão perceber que o broadcast é uma forma de comunicação que não tem filtro nenhum, não tem pré-definição nenhuma. Como assim, Vitor? Olha só. Imagine só, vou fazer um desenho aqui de uma rede só para exemplificar, tá? Vou pegar um azul. Olha só. Eu tenho aqui um computadorzinho aqui, ó. Ou melhor, esse aqui é um hub, né? Vou botar aqui um hub. Esse hubzinho aqui, ó, ele vai interconectar esse PC, esse PC, esse PC e esse PC aqui. Então ele vai interligar todos esses computadores aqui. Pessoal, olha só, eu tenho computador 1, computador 2, computador 3, computador 4. Olha só, pessoal, para o computador 1 mandar uma informação para o computador 4, ele precisa enviar a informação lá para o hub, que o hub vai disparar para o 4, né? Detalhe, né, pessoal? O hub, ele trabalha em broadcast. Como ele trabalha em broadcast, quando o PC1 quiser enviar uma informação para o 4, só para o 4, ele não consegue. Ele só consegue enviar a informação de 1 para todos. Então, a informação que o 4, somente o 4 deveria receber, o 2 e o 3 vão receber também, tá? Então, o hub, ele só sabe trabalhar em broadcast. Ele não faz nenhum segmento, tá? Ele não segmenta a tua rede para quê? Para enviar, ó, tem que enviar somente para o computador 3. Não, ele não faz isso. Ele envia para todo mundo. Ele recebe a informação e não sabe o que fazer com a informação. O que ele faz? Ele vai, ó, pum, joga para todo mundo e todo mundo recebe. Beleza? Então, por ele trabalhar em broadcast, né, ele envia o sinal para todos dentro da rede. Beleza? Então, ele não sabe, por exemplo, trabalhar em unicast. Ele só sabe trabalhar em broadcast. Broadcast é o quê? É o sinal que eu quero enviar de 1 para todos, tá? De 1 para todos. Beleza? De 1 para todos. Agora, unicast é o sinal que eu quero enviar de um dispositivo para outro dispositivo, tá? De 1 para 1. Pode ter 10 computadores na rede, mas eu só vou enviar de 1 para um computador, tá? Unicast. Tem também o tal do multicast, né, pessoal? Multicast. Multicast é o quê? Quando eu quero enviar um sinal para um grupo de computadores, mas não para todos. Tudo bem? Então, vamos supor que eu tenho 10 computadores na rede e eu só quero enviar o sinal para 3 dos 10 computadores. 3 deles. Então, eu consigo enviar uma informação em multicast. Só que com o Hub eu não posso fazer isso, tá? Eu posso fazer isso, por exemplo, com o nosso querido switch. O switch dá para fazer isso, tá? Então, o switch é um tipo de dispositivo que ele já é chamado de inteligente. Pessoal, ele é inteligente por quê? Ele é a tal da evolução do Hub, tá? Ele trabalha em broadcast? Trabalha em broadcast. Ou seja, ele envia a mensagem para todo mundo dentro da rede, tá? Mas ele também trabalha em unicast, enviando somente para um, e também trabalha em multicast. Ou seja, ele trabalha em unicast, multicast e broadcast, certo? Ele pode enviar de 1 para 1, ele pode enviar de 1 para alguns, ele pode enviar de 1 para todos também, tá? Só que olha só, o switch, ele faz basicamente as mesmas funções do Hub, só que ele é mais evoluído, né? O switch, ele vai interligar também, pessoal, ele também interliga computadores ou dispositivos dentro da rede, tá bom? Dentro de uma rede. Beleza? Então, se eu quero ter dispositivos conectados, né, dentro da rede, dentro da minha rede interna, eu posso usar o quê? Um hub ou um switch, tá? Claro, né? O switch é mais barato, né? Mas, assim, é mais deficiente, né? Ele só sabe trabalhar em broadcast, tá? Então, o switch, ele serve aí para enviar sinais para uma pessoa só,
para um grupo de pessoas ou para todo mundo dentro da rede, tá? Ele é mais inteligente, ele faz uma segmentação de pacote, tá? Olha só, pessoal, na prova, o examinador vai chegar para você e vai falar, o hub, ele é um tipo de concentrador. Ele é concentrador. E o switch, ele é um comutador. Comutador, tá certo? Comutador, tá? Então, tá aí 2 nomezinhos aí extra, tá? Para esses 2 carinhas aí, tá bom? Olha só, o roteador, vamos falar um pouquinho do roteador. Pessoal, o roteador é um dispositivo aí, né, que a gente vai utilizar para interligar redes distintas, tá bom? Então, olha só, eu quero interligar o meu computador, ou melhor, a minha rede interna, né, com a rede de internet. Eu vou precisar de um roteador, tá? Então, o roteador é um dispositivo que interliga, ele vai interliga redes distintas. Redes distintas, beleza? Ele vai interligar redes distintas, tá bom? Ele basicamente tem essa função. Outra funçãozinha aqui que ele faz o quê? Ele faz o roteamento de pacotes. A gente vai ver mais à frente, pessoal, quando a gente começar a falar de modelos, né, TCP/IP, modelo OSI, né, que tem algumas camadas ali. Uma das camadas é a camada de rede, tá? Que essa camada de rede aí, ela vai endereçar, pessoal, os pacotes de informação para que você possa enviar pela rede, tá? E aí vão ter alguns protocolos que vão enviar essas informações pela rede, né? Esses pacotes pela rede, tá? Esses pacotes, eles precisam percorrer um caminho até o destino. Por exemplo, eu quero enviar um e-mail para o Lucas. Lucas, recebe um e-mail para mim, tá? Então, olha só, o que vai acontecer? O meu roteador, antes do envio do e-mail, ele vai ter que traçar uma rota para que os meus dados sejam traçados, sejam transferidos até o computador dele, tá? Então, o meu roteador, ele vai fazer o roteamento de pacotes, ou seja, ele vai traçar a rota de envio, de transferência, de transporte dos pacotes, tá bom? Então, quando eu falo em roteamento de pacotes, eu falo o quê? Traçar rota, tá bom? Fique tranquilo que mais à frente a gente vai trabalhar, a gente vai falar sobre isso de forma mais detalhada. Claro que a gente não vai falar de forma detalhada, né, a ponto da gente estar preparado para fazer uma prova de rede de computadores aí para um cargo de analista de TI, tá? Isso aí é coisa que eu, por exemplo, faço, tá? Tenho partes de uma rede. Vamos supor que eu tenho uma rede, né, interna. Tem uma rede interna. E essa rede interna, ela é dividida aqui, ó, em 2 segmentos, né? Eu posso ter uma ponte, né, uma bridge para interligar esse segmento com esse segmento aqui, tá? Então, a bridge, ela vai simplesmente interligar, tá? Segmentos de uma rede. Vai interligar segmentos de uma rede. Beleza? Tranquilo? Show de bola, né? Show de bola, tranquilo? Olha só. Vamos falar um pouquinho do modem. O modem, ele é conhecido por ser um modulador mais demodulador. Inclusive, né, o seu nome, modem, ele é a aglutinação aí das iniciais, né? Modulador e demodulador. Por isso é modem. Galera, o que é isso? O modem é um dispositivo eletrônico aí que ele vai simplesmente receber um sinal analógico e transformar esse analógico em digital. Ele vai modular um sinal de entrada e demodular um sinal de saída. Simples assim. E quando aparece em prova, ele aparece dessa forma. Ah, o dispositivo que é um modulador e demodulador de sinal é o quê? É um modem. Simples, pessoal. Não precisamos aprofundar sobre esse carinha aqui, tá?
Olha só, o repetidor. O repetidor simplesmente é um dispositivo, pessoal, que ele vai receber o sinal, ele recebe um sinal e vai amplificar a área, ele vai aumentar a sua área de alcance, tá? Geralmente esses repetidores aí, eles são muito utilizados nas casas, nas residências, tá bom? Por quê? Sinal de Wi-Fi, galera. O Wi-Fi, por exemplo, ele pode não ter um alcance na sua casa toda. Então vamos supor que você tem um Wi-Fi aí no seu quarto e o sinal do Wi-Fi não chega lá na cozinha, do outro lado da casa. O que você pode fazer? Você pode chegar lá no meio do caminho, no corredor, botar um repetidorzinho de sinal. Esse repetidorzinho aí, ele vai receber o sinal do seu roteador no seu quarto e vai aumentar a área de alcance do seu sinal, tá? Então ele recebe um sinal e amplifica-o. Amplifica-o sinal. Tudo bem? Ou seja, ele aumenta a área, né, de alcance. Aumenta o raio de alcance. Beleza? Tranquilo? A paz está reinando no seu coração? Lucas falou, travou aqui. Galera, travou aí? Dá um retorno aí. Dá uma atualizada na página aí para ver no YouTube, tá? Olha só. Em uma rede wireless existe um componente que é responsável pela comunicação sem fio dos componentes com a rede. Galera, o carinha que vai fazer, né, essa comunicação sem fio, né? Aí, ó, da sua rede, né? Em uma rede wireless, né? Rede wireless. Existe um componente que é responsável pela comunicação sem fio dos computadores com a rede. Então, olha só, eu tenho uma rede interna e aqui em fora eu tenho o quê? Eu tenho a internet, né? Internet. Pessoal, o carinha que vai interligar a minha rede interna, com a internet é o nosso querido roteador. Inclusive, ele falou até uma rede wireless, né, pessoal? Uma rede wireless nada mais é do que o quê? Uma rede sem cabeamento, é uma rede sem fio, tudo bem? Uma rede wireless, por exemplo, uma rede Wi-Fi. Uma rede Wi-Fi. Beleza? Show de bola, Lucas. Show de bola. Tamo junto, meu parceiro. Beleza? Então, olha só. Gabarito pra gente aí, ó. Letra D de delta, pessoal. Tranquilo? Então, olha só. Fica ligado, né, pessoal? Geralmente, as questõezinhas de prova sobre isso aí não são muito elaboradas. Beleza? Vamos finalizar a nossa aula aqui falando desses carinhas aqui agora, tá? Dessa questãozinha é a última questão da nossa aula. Beleza? Questãozinha pra gente fechar com chave de ouro aqui. Tá? Olha só, pessoal, vamos analisar aqui, nesse caso, essa figura aqui para a gente responder a questão, tá? Então, ó, leia comigo aqui a questão. Ó, as figuras a seguir ilustram a topologia e o conector empregado nos cabos de par trançado UTP. Tá? Mais à frente vamos falar sobre esse cabo par trançado aí do tipo UTP, tem o STP também, tá? Então, olha só. Esses cabos aí utilizados na implementação da rede de computadores padrão Ethernet. Olha só, pessoal, quando eu falo em padrão Ethernet, é um padrão de conexão de rede, conexão cabeada, tá? Conexão para redes locais cabeadas, tá? Com acesso à internet da Câmara Municipal de Caruaru, tá? Então, olha só, pessoal, vamos analisar essa figura aí primeiro, tá? Vamos dar nomes aqui, identificar. Olha só, essa primeira figura aqui, em azul, tá? Eu tenho uma rede inteira aqui, tá? Vamos começar aqui de cima, aliás, né? Aqui de cima eu tenho aqui em amarelo a minha rede de internet, tá? Só estou reescrevendo aqui porque tá pequenininho ali.
tá? Uma rede de internet, beleza? E aqui em azul eu tenho uma rede local, E no meio do caminho eu tenho aqui, ó, um roteador em verde, Em verde eu tenho um roteador. Então olha só, pessoal, vamos olhar aqui para dentro da rede interna em azul para a gente identificar alguns papéis aqui, tá? Algumas tarefas. Primeiramente, vamos olhar para o centro, tá? Olha aqui, ó. Aqui no centro eu tenho aqui um switch, né? Galera, um switch aqui, ele está interligando um computador, ele interliga aqui, ó, outro computador, interliga mais um computador, outro computador aqui, e olha só, interliga um outro computador aqui. Galera, isso aqui claramente, né? Claramente é um tipo de rede que a gente vai chamar de rede em estrela, beleza? Uma rede com uma topologia em estrela, tá? A rede interna é uma rede do tipo estrela. Então, nosso gabarito aqui, ó, só pode ser o quê? Ou a letra A, letra B não pode, porque ele botou barramento, letra C ele botou anel, letra D ele botou barramento. Então, só pode ser letra A ou letra E. E detalhe, né, pessoal? Ele botou aqui, ó, de novo, que esse RJ58 aqui. Pode riscar isso da sua vida, tá? Então, o gabarito só sobrou o quê? Só sobrou letra E, tá? E ele falou aqui, ó. Aqui na figura 2 tem esse conectorzinho aqui. Esse conector é o nosso famoso RJ45. Beleza? RJ45, gabarito letra E. Tá bom, galera? Então, olha só. Esse tipo de questões aqui, normalmente você não deve encontrar muita dificuldade, tá? Então, assim, eu escolhi esse temazinho, que é um temazinho mais tranquilo, tá? Claro que tem algumas classificações, né? Alguns conceitos que você precisa ficar ligado na hora da prova, tá? Mas nada que você vai encontrar lá grandes dificuldades, tá? Principalmente aqui, pessoal, fiquem ligados aqui, ó. Na topologia física, barra, anel, estrela, malha. Fiquem ligados também, né? Na classificação geográfica, PAN, LAN, MAN e WAN, tá bom, pessoal? E claro, né, esses equipamentos de rede aí, ó, o hub, o switch, o roteador, principalmente, esses três de cima aí, tá? Os demais, pessoal, volta e meia aparecem em prova, ocasionalmente aparecem em prova, tá bom? E aí, ó, nossa questãozinha para fechar. E olha só, quero agradecer, pessoal, mais uma vez aqui, ó, a atenção de vocês, beleza? Quero agradecer a atenção de vocês, claro. E ó, próxima aula vamos gravar a próxima aula e vamos dando continuidade ao nosso conteúdo programático aí, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, tá? E vamos, claro, evoluindo passo a passo aí rumo, né, ao gabarito da nossa matéria, tá? Essa parte de redes aqui é o primeiro pontapé, né? O pontapé inicial, né? Em que mais à frente vamos falar de outros aspectos interessantes e importantes para o nosso edital. Por exemplo, navegadores, né? Correio eletrônico, pode ser que apareça em prova também, tá? E mais à frente ainda, vamos trabalhar o Excel, o Word, beleza? Esses programinhos aí que sempre aparecem na prova pra gente. Tá bom, galera? Ó, um beijão no coração, tá? Fiquem com Deus, eu vou concluindo aqui, ó, a nossa live e a nossa aula aqui, beleza? Pessoal, um grande beijo no coração, tá? Satisfação enorme estar aqui com vocês, beleza? Fiquem com Deus aí.